Olá, graça e paz. Dando sequência aos comentários bíblicos por nós propostos, nós vamos trabalhar neste vídeo com um texto aqui no Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana. O texto é longo e nós não vamos ler, mas nós vamos indicar o texto, João capítulo 4, que fala sobre a mulher samaritana. E centenas de livros já foram escritos, milhares de pregações já foram feitas em torno dessa narrativa lindíssima, maravilhosa, um dos textos muito citados, mencionados, porque tem um cunho espiritual denso, intenso e forte, como de resto toda a palavra de Deus. Mas essa narrativa ela é muito citada. Mas eu gostaria apenas de ressaltar alguns itens, alguns tópicos, salientar alguns tópicos deste texto. Primeira situação aqui, é lógico que aqui podem ser extraídos centenas de mensagens, centenas de estudos bíblicos em cima deste texto, porque cada versículo praticamente daria um livro. Mas apenas alguns tópicos eu gostaria de ressaltar aqui. O primeiro tópico é que, na medida em que aquela mulher conversava com o Senhor Jesus, ela foi alterando aquilo que ela pensava de Jesus, o seu conceito do Senhor Jesus, com a aproximação e com a conversa, nós podemos ver nitidamente ao longo desta narrativa uma alteração de tratamento. Percebam bem, no versículo 9 ela diz o seguinte para ele: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Então, o que ela pensava de Jesus, naquele primeiro momento, é que ele era um judeu qualquer. Então, nós vamos trazer esse texto para a aplicabilidade das nossas vidas, do homem contemporâneo. Nós podemos ver que quanto mais você ora, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você vai mudando o seu conceito acerca dele, porque você vai se aprofundando no relacionamento. É igual um amigo, você conhece um amigo, você vai conversando com ele, você vai lidando com ele, você vai vendo a intimidade, a amizade vai crescendo e você vai percebendo o quanto ele passa a ser importante para você e quanto você o conhece, não naquele primeiro momento. Então aquela mulher disse no versículo 9, como sendo tu um judeu? Depois, na medida em que o diálogo vai se desenvolvendo, no versículo 15 ela diz o seguinte: Senhor, dai-me desta água. Então já não é um judeu qualquer, aqui é Senhor. Ela crê, ela começa a entender o senhorio de Jesus sobre a vida dela. Ela começa a ver ali o Senhor, o Adonai, né, que é Senhor na vida dela. Então ela continua, o tratamento continua, a conversa e tal. No versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então, ela passa de judeu, ela passa para Senhor e agora passa para profeta. O que é profeta? Profeta, profecia, vem de profetel. Tel é Deus. Então, profeta, profetel, profecia, profeta é aquele que fala da parte de Deus, aquele que traz a mensagem de Deus. Então, essa terceira titulação que ela dirige ao Senhor é uma titulação mais profunda, porque ela começa a ver em Jesus algo relacionado ao próprio Deus. Então ela prossegue aqui a conversa dela e ela chega no versículo 29, desse diálogo memorável, né, e fascinante. Nesse 29 ela diz o seguinte, ela fala para alguns homens da cidade depois: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o Cristo? Então ela começa a ver ali o Cristo de Deus. Cristo não é o nome, não é Jesus Cristo. Jesus era o nome. Cristo era a titulação messiânica, né? Então, seria, né, no original, Yahushua. Interessante que no nome do filho tem que ter o nome do pai. Isso é bíblico. Então, esse Yahushua, que é o nome original do Messias, esse Iá, nós podemos trabalhar com esse Iá, Elias, Ezequias, Malaquias. Então, todos esses nomes trazem o Iá, de Yahvé, que é o tetragrama. Então nós vamos ver até a adoração, aleluia. Então nós vamos ver nesse Iá, essa ideia. Por isso que Yahushua como Deus ligado à salvação. Depois veio trazendo aqui, né, chegou até nós do português com o nome de Jesus.
embora o nome original não seja esse, mas é um nome hebraico. Esse é um tópico a ser trabalhado aqui, a questão do relacionamento. Mas há um outro detalhe que é interessante também. Nós vamos deixar então esse pequeno estudo. Agora vamos para um segundo compartimento, segunda etapa dessas nossas considerações. Disse-lhe a mulher, versículo 15, Senhor, dá-me dessa água para que não mais venha aqui tirar essa água. E disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e venha cá. Então Jesus disse o seguinte, você está conversando aqui comigo, mas vai lá dentro do seu coração e traga o seu problema. Porque quando ele disse, traga o seu marido, aquilo era um problema para ela. A questão do relacionamento, porque ela já estava no sexto marido. Jesus vai dizer para ela que a mulher respondeu, não tenho marido. Aí no versículo 18 Jesus fala assim para ela, disseste isso com verdade, não tenho marido, porque tivesse 5, e o que agora tens, o sexto, não é teu marido, isso disseste com verdade. Então havia um problema afetivo e emocional naquela mulher. Quando ele diz o seguinte, vai e chama teu marido, ele estava provocando para que ela trouxesse aos pés dele o problema que afligia ela. Então, ele faz, olha, traz lá o seu problema para mim, vem cá, vai lá na sua casa, vai lá no seu coração, abre o seu coração, traga aqui o seu problema. Isso dá uma ideia devocional, isso nós começamos a trabalhar com um aspecto devocional do texto. Vai lá, chama teu marido, eu quero resolver o seu problema, traz o seu problema para os meus pés, vai, chama teu marido. E interessante que ela teve 5 maridos, o sexto que ela tinha não era dela também, e Jesus estava propondo um 7º relacionamento, diferentemente daqueles 6. Aqueles 6 eram relacionamentos carnais, de homem e mulher. Agora estava propondo um relacionamento espiritual, e era o 7º. Interessante que, se nós trabalharmos, eu tenho meio resistência com a questão da numerologia bíblica, para não cair no misticismo. Mas vamos trabalhar aqui com o número 7, porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, o 7º ali era o Shabá, era o descanso. Ele queria se revelar para ela um descanso. Ele queria trazer para ela, ele queria dizer para aquela mulher que, na verdade, o 7º era o descanso que ele queria oferecer. Ela trabalhava com possibilidade de um 7 dia, do 7º dia da semana. Mas Jesus queria fazê-la entender que ele era o 7º, que ele era o Shabá. Por isso que ele disse, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né? Aprende de mim que sou manso, encontrareis descanso, encontrareis em mim o Shabá, o descanso. Então, olha, você teve 5 relacionamentos, o que você tem agora também não é seu. 6, em Apocalipse fala que 6 é o número do homem, então você está na sua razão humana, mas agora eu quero te apresentar uma nova face para você, eu quero te apresentar um novo relacionamento com Deus. E quando ela fala assim, não tenho, porque ela estava se despojando daquilo que ela pensava que tinha, né? E disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Quando Jesus provoca aquela mulher para que ela traga o problema para ele, ela se esquiva, ela sai do assunto. Então ela fala assim, não, olha só, deixa para lá, né? Como se ela dissesse isso. Senhor, vejo que és profeta. Ela muda de conversa. Nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe a mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então a mulher começa a trazer para o Senhor Jesus um grande problema, que é o problema das denominações, que é o problema das religiões. Olha, vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Nós, samaritanos, nós não vamos aqui neste vídeo trabalhar com a origem dos samaritanos, possivelmente no outro vídeo, porque isso surge lá na divisão das tribos, lá com a ideia, lá com Salomão. Mas a questão aqui é o seguinte, ela estava preocupada com o local da adoração. Aonde que nós devemos adorar? É a igreja A, a igreja BC? Não, a nossa igreja é melhor. Todos falam isso. Na nossa igreja é a obra de Deus verdadeira. Não, a nossa que é o planejamento. O nosso que é o projeto de Deus. Isso tudo é bobagem, isso tudo é organização, isso tudo não leva a nada. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Porque Jesus não deixou aqui nenhuma denominação, ele não deixou o nome de denominação. As pessoas querem defender a sua organização e ficam preocupadas com isso. Não, lá é diferente. Nós aqui. E aquela mulher tinha essa preocupação de rotulação.
Olha, é no Monte Gerizim ou é no Monte Jerusalém? Então Jesus ele apresenta para ela, ele transfere, ele altera a perspectiva de culto. Ele queria dizer que o importante na adoração não era o onde, mas era o como. Então o importante não é o onde, e as pessoas estão preocupadas com o onde. Olha, vem para a nossa igreja, olha, você entrou aqui, você esteve em vários lugares, mas aqui você vai se sentir bem. Essa é uma ideia sectária, sectarista, uma ideia muito pequena, minúscula daquilo, da grandeza de Deus, querendo fechar Jesus numa caixa, né, como se pudesse prender Deus numa caixa de papelão. E a preocupação dela era essa. Ela estava, não, é A ou B. Não é em nenhum lugar. Não é o onde. Por isso que Paulo vai dizer lá em Atos, por acaso Deus, Criador dos céus e da terra, habitará em templos feitos por mão de homens? Não, absolutamente. E o Senhor fala, né, vós sois templo do Espírito Santo. Então essa ideia que essa mulher tinha de sectarismo, não, olha, você saiu da nossa igreja, você está bem, você saiu da nossa igreja, o que aconteceu com você? Como se saísse de uma religião fosse uma queda espiritual. Isso é uma ideia totalmente desvirtuada da Bíblia. E aquela mulher estava preocupada com o onde, e o Senhor mostra para ela que o importante para Deus não era o onde, mas era o como, é a forma de adorar. Então ele diz o seguinte, no versículo 21, disse de Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste mundo, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então não é nem A, B ou C, ou igreja A, B ou C. Isso daí é muito pequeno. Aí ele fala o seguinte, vós adorais, ele disse para essa mulher samaritana, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora então aqui ele desloca, eu vou ser meio redundante aqui, porque deslocar já está falando de locus, de local, mas ele desloca o onde, o local, para o como, exatamente no versículo 23. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Deus Pai, em espírito, Deus Espírito Santo, e em verdade, porque Jesus é verdade. Então ele está falando de uma adoração trinitariana, nitidamente aqui, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então ele diz o seguinte, muitos procuram a Deus, mas quem que Deus procura? Essa é a ideia. As pessoas falam de Deus. Não, ou você só entra aqui se você acreditar em Deus. A Bíblia fala que até os demônios creem em Deus. O problema aqui é cultico, o problema aqui é o culto, a adoração. Então, o Pai procura aqueles que adoram na ideia trinitária, mas na ideia também não da maneira, no local, na liturgia. Então Jesus desloca a liturgia para o coração quebrantado. Não é aquilo que é externo. Olha, você vai começar o culto assim, com a frase pré-elaborada pela nossa organização. Você não pode começar de outra forma. Você tem que começar com essa oração aqui, ó. Assim, assim, assim. Depois desse período aqui, você vai para outro período. Então cria uma sequência litúrgica, e quase todas as denominações têm essa sequência. Varia pouca coisa, mas a liturgia, e que Jesus fala que isso é bobagem, que não há essa liturgia na adoração. A adoração, ela é de coração. A adoração, ela é uma expressão de adoração a Deus, numa exaltação e na multiforme graça de Deus. Então Deus que orienta essa adoração. E aqui Jesus está orientando os verdadeiros adoradores. Existem centenas de adoradores. Por isso que Jesus vai dizer, as minhas ovelhas conhecem minha voz. Então ele estava excluindo as outras ovelhas que não eram dele. Mas ele diz, as minhas conhecem minha voz. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então ele dá essa ideia tríade de adoração. E essa ideia é muito interessante para que possamos entender e sair daquela religiosidade e cada um puxa a sardinha para si, vou usar uma expressão aqui, uma gíria, mas o relacionamento que você tem com Deus, isso é importante para o Senhor. Que Deus possa abençoar, que nós possamos entender o que o texto nos passa nesta hora. Graça e paz de Deus e que Deus assim abençoe a todos.